Recentemente eu fui comemorar o aniversário de uma amiga minha em uma casa noturna que só toca música rockabilly, anos 50. E eu perguntei pra vocês, inclusive, que eu deveria usar, é uma longa história que eu usei, mas eu também perguntei se vocês queriam Get Ready With Me, e este daqui é justamente ele. Aqui estou eu tirando a minha franja do meu rosto, porque obviamente não vou conseguir me maquiar com ela, então é um passo meio importante. Para primers, eu começo com um que é um pouco mais siliconado e ele ajuda bastante a esconder os poros do rosto. E como eu vou dançar a noite inteira, o que de fato eu dancei a noite inteira, eu quero que a minha maquiagem se mantenha no lugar. Eu aplico esse primer, que tem um efeito um pouco mais mate, em praticamente todo o meu rosto, então nos laterais do nariz, no nariz, na testa, um pouquinho em tudo que é lugar. Mas eu não utilizarei ele logo abaixo dos meus olhos, porque abaixo dos olhos eu vou utilizar um outro primer, ele dá uma iluminada e uma levantada no olhar, o que obviamente dá pra ver, eu estou com umas olheiras terríveis, eu preciso. Aqui estou eu passando um balme para hidratar os lábios pro batom vermelho. E o primer para sombras que eu estou utilizando, ele é meio que um begezinho, então ele ajuda a disfarçar qualquer veiazinha e a vermelhidão e roxidão das pálpebras antes de começar as sombras. Depois, eu também vou utilizar uma sombra branca cremosa. Ela tem um efeito perolado e vai ajudar a iluminar toda a minha pálpebra, o que é muito bom porque eu planejo ter a maior parte da pálpebra num tom mais claro. Depois, eu utilizarei uma sombra branca super cintilante em aproximadamente 2/3 da minha pálpebra. Ai, quanta pálpebra que eu tô falando, Deus pai, perdão por isso, gente. Isso que dá não gravar roteiro no voiceover. Mas eu estou aqui pressionando para a cor ficar bem forte. E a sombra creme que eu coloquei anteriormente vai ajudar todo cintilante a se reforçar. Depois eu utilizei um tom que é um pouco arroxeado, mas ele não é muito roxo, super frio. Ele ainda é um neutro. No cantinho externo dos meus olhos, elevando um pouquinho até o meu côncavo. Só para dar um pouquinho de um toque de cor, ao invés de ficar só no neutro. Eu gosto de jogar também roxo nos meus olhos. Essa daí sou eu dançando com a Naked Basics, acontece muito. E eu utilizei um tom de marrom um pouco mais cinzento, com um pincel bem afunilado, para aplicar no meu côncavo, e eu realmente demarco o meu canto externo. Normalmente eu marco o meu côncavo inteiro, arredondando. Neste caso foi só realmente nos 2/3 finais. Depois, com uma sombra um pouco lilás, novamente para dar um toque de cor, eu esfumo esse tom no meu côncavo. Percebam que eu não deixei o côncavo realmente marcado, o meu objetivo é o canto externo e não o côncavo ficar realmente forte e mais escuro. Eu já preparei um olho, então vamos começar a preparar o outro. Uma sombra preta opaca num pincel bastante denso de esfumar, eu irei reforçar o cantinho externo, esse Vzinho final, que como eu disse é a parte que eu quero que seja mais marcante dentre as sombras. Eu também vou utilizar um pouco mais daquele tom de roxinho, quase neutro, para dar uma esfumada dentro da pálpebra, fazer a transição de cores ser suave, nada muito forte. E com o pincel que eu utilizei, o tom de côncavo, eu também esfumo ele, porque novamente dar o acabamento na maquiagem faz toda a diferença. Eu não poderia fazer esse visual sem um delineador, eu preferi utilizar uma delineador em caneta da Kat Von D. E ao contrário do que eu costumo fazer, que é deixar o traço super grosso, ao ponto de quando eu abro os olhos você só veja o delineador, eu fiz um traço que é um pouco mais fino e ele também é um pouquinho mais puxado gatinho. Então eu realmente contorno toda a linha dos cílios superiores, mas eu não deixo tão grosso assim, eu ainda quero que a sombra apareça. Dentro da linha d'água eu utilizei um lápis branco. E por fora, rente aos meus cílios inferiores, eu utilizei um lápis que é um tom de roxo, novamente puxando para o neutro. Eu não quero que seja um visual obviamente roxo, eu só quero dar um toque da cor. Com o mesmo tom cintilante que eu utilizei na minha pálpebra, eu acabo utilizando também rente ao lacrimal e um pouquinho abaixo. Curvando os meus cílios, aplicando máscara, não tem nada muito secreto aqui. Eu não danço enquanto eu curvo os meus cílios, porque eu tenho amor pelos meus olhos. E eu também não apliquei máscara nos meus cílios inferiores, para não pesar esse visual embaixo. Eu não poderia também fazer esse visual da mesma maneira que o delineador é essencial, cílios postiços. Eu gosto de utilizar sempre uma cola transparente, porque assim evita que você faça uma confusão geral se você colocar no lugar errado. Essa sou eu esperando a cola secar, dançando. E colocando os cílios bem próximos da base, são um modelo de cílios que é bem cheio no canto externo, porque
Vocês já sabem, eu já falei várias vezes o objetivo desse look. Mas eu realmente acho que os cílios desculpem, gente, dei um nó na minha língua. Cílios postiços realmente completam o visual. E agora eu estou colocando um pouco de álcool em gel nas mãos porque eu vou começar a maquiar a minha pele. A minha base eu tô utilizando a minha favorita, que é super de longa duração, que é a Matte Velvet Plus da Makeup Forever. Combina super bem com a minha pele, esconde muito bem qualquer imperfeição. E eu sei que ela não vai sair enquanto eu danço. Então ela é perfeita. Ela é a prova de praticamente qualquer coisa que você queira que uma maquiagem seja a prova. Com o corretivo Full Cover, também da Makeup Forever, eu cobri as minhas espinhas, manchinhas, coisas do gênero. E eu coloquei ele no dorso da minha mão. E com o restante, eu misturo com o corretivo Stroke of Light, que é um corretivo muito mais iluminador. E eu utilizo essa mistura rente aos meus olhos, nas minhas olheiras. Rente aos meus olhos, as minhas olheiras, sou errado, gente, perdão. Mas nas minhas olheiras, e eu faço um triângulo invertido para iluminar toda a região e levantar ela. Porque eu realmente preciso dessa ajudinha. Depois, eu assento minha maquiagem com um pouco de pó translúcido solto. Esse também é da Makeup Forever. Adoro as coisas que eu já experimentei pra eles, pra preparar a pele. Então eu realmente indico, se você procura alguns itens que não sejam tão pesados em químicos, mas que ainda tenham uma qualidade muito profissional. Porque a Matte Velvet Plus praticamente não tem nenhum químico muito agressivo na composição dela. Ela é realmente mais suave, ótima se você tem a pele sensível, mesmo que você não espere isso. Pra blush, eu comecei com uma camadinha do blush líquido da Benefit Benetint, é um dos meus prediletos, um tom vermelhinho. E eu também utilizei o High Beam, da mesma marca, como iluminador nas minhas têmporas. Eu realmente quis dar um destaque pra região dos olhos e pras minhas sobrancelhas. E eu completo o visual do blush só com um toque de um rosa, um pouco realmente mais avermelhado. E as minhas sobrancelhas eu deixei também um pouco mais marcadas e escuras. Esse daqui é o lápis de sobrancelhas da Candice Berenice, que eu estou apontando. E eu quis deixar ela mais marcadas porque é típico dessa época você ter a sobrancelha bem definida. Então a minha, por mais forte que já seja, ela já é bem desenhada. Eu quis fortalecer isso. Então aqui estou eu, fazendo pequenos tracinhos com o lápis e depois esfumando com um pincelzinho de esfumar. Ai, ai, vocês estão vendo, eu tô vendo. E agora eu comecei a contornar os meus lábios com um lápis vermelho, porque obviamente eu ia utilizar um batom vermelho. Esse daqui é da Candice Berenice e gosto bastante da textura dele. Então só contornando os meus lábios, nada muito secreto aqui. E depois eu também preencho a cor para trazer uma base pro meu batom, para ele realmente se fixar. O meu batom é um dos meus queridinhos do momento. Ah, e essa sou eu suavizando um pouco a linha, antes que eu esqueça. O batom é um dos meus queridinhos do momento, que é o Hihi Woo da MAC. Eu não tenho o Ruby Woo, então comprei o Hihi Woo. É realmente muito bonita a embalagem. E essa sou eu tirando o excesso, só pra ficar um pouco mais fixo também nos lábios. E começando o cabelo, eu não fiz nada muito sofisticado. Eu apenas fiz bastante desfiado na coroa da minha cabeça, então logo após a minha franja, eu fiquei desfiando o centro, eu também desfiei os lados, porque eu queria criar um pouco de volume. O volume não durou tanto assim, o meu cabelo não segura muito bem desfiado, mesmo com spray, mas ele ficou lá, a intenção é o que conta. Da próxima vez que eu for nesse lugar, com certeza eu vou acabar caprichando ainda mais no cabelo. Mas aqui estamos, a bruxa lá do oeste. Agora eu vou dar um jeitinho extra, fixar um pouco mais os lugares que precisam de fixação. E eu vou juntar este montinho e prender com grampos, para ele ficar um pouquinho mais alto na minha cabeça. Então, fixando com o pente, para tudo ficar bonitinho. E grampos são amigos. Agora eu lembrei do Bruce de Procurando Nemo, peixes são amigos, não comida. Me sinto assim. Com o restante do meu cabelo, eu apenas dei uma torcida e prendi. É meio que como um coque banana um pouco mais informal. Eu não quis fazer nada extremamente certinho nem chique. Eu só quis deixar o cabelo pra fora do meu rosto pra eu poder dançar à vontade. E essa daí sou eu cantando. Caso vocês queiram saber, eu fiquei ouvindo o CD Back to Basics da Christina Aguilera enquanto eu gravava este vídeo e me arrumava pra sair. Foi muito divertido ouvir o CD porque tem umas músicas fantásticas que tem uma pegada que vai desde os anos 20 até os anos 50. Sim, eu tenho uma tatuagem atrás da orelha. E essa sou eu fixando qualquer pedacinho que estivesse meio rebelde. Assim. E eu gosto de deixar ele mais solto novamente pra não ficar extremamente certinho. E spray de cabelo pra durar.
Por fim, eu coloquei essa tiara, que depois eu mudei pra uma tiarinha preta. Acho que foi preta, não lembro a tiarinha que eu utilizei. Mas esse foi o outfit que eu saí de casa, longa história. Mas a saia rodada, que é ótima pra dançar. Mas o top tomara que caia não foi a melhor ideia, porque ele queria ficar caindo enquanto dançava. Acontece. Os meus sapatos têm sorvete no salto, o que é a coisa mais linda do mundo e coisa mais feliz e veranesca também. Então, vocês podem ver aí que eu mudei a tiara, uma branquinha de pérolas. Muito obrigada por assistirem e eu espero que vocês tenham um dia mágico. Se você quer mais Get Ready With Me, é só curtir esse vídeo. Tchau!